Bom, nessa aula, gente, que seria a sexta aula, a gente começou a falar um pouquinho mais da criança, né? Então, na aula passada, a gente viu as vacinas e tudo mais, então agora a gente vai falar um pouquinho da saúde da criança, né? É muito importante a gente visualizar a redução, tá, da mortalidade das crianças de 1990 até 2010, tá? Então, nessa questão dos nascidos vivos que continuaram vivos, teve uma redução muito significativa, tá? Então, isso foi graças ao quê? Uma série de programas que nós já vimos na aula passada, a redução da pobreza, entre outras coisas. E também a rede cegonha, tá? Ela foi implantada em 2011. Então, esses dados de redução que eu coloquei para vocês aqui são anteriores à implantação da rede cegonha, né? Agora 2020 deve sair né, outros dados, né, com relação a isso. Espera-se que tenha caído mais ainda, tá? Então, o que que é puericultura? Puericultura ela é voltada, né, à verificação, né, do acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, eu ainda estou falando de cobertura vacinal, de aleitamento materno, da importância da implementação e a alimentação complementar e para prevenir coisas que possam agravar a saúde dessa criança, tá? Principalmente antes dos 18 meses. E o legal é que a consulta de puericultura ela é executada, né, em boa parte pela enfermagem, tá? Então a gente falou de aleitamento materno, falamos da importância do aleitamento materno. Vocês viram o vídeo, né, com as instruções para orientar o aleitamento materno, que ele tem uma série de vantagens, tá? É, falamos também a respeito, né, dos tipos de aleitamento materno, da classificação que a Organização Mundial da Saúde coloca, né? Então, o aleitamento materno exclusivo é aquele onde a criança não consome nada além de leite materno, isso até os 6 meses de idade, com exceção de vitaminas, tá? Nesse momento, gente, nem a água a criança necessita, porque o leite materno já contém água. Depois a gente falou a respeito do leite materno, do aleitamento materno predominante, é onde a criança, além do leite materno, recebe outras coisas, como água, chá, suco de fruta e tudo mais. O aleitamento materno, né, propriamente dito, quando a criança recebe o leite direto da mama ou ordenha, independente de receber ou não outros alimentos. Aleitamento materno complementado, quando a criança, além do leite materno, já recebe alimento sólido ou semissólido, tá, com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo, tá? E o aleitamento materno misto ou parcial, quando a criança recebe leite materno de outros tipos de leite, ok? A duração do aleitamento materno. É muito importante que seja exclusivo até o sexto mês de vida. Tá? Por quê? Porque aqui eu listei para vocês uma série de complicações que podem, né, ter origem por causa da introdução de outros alimentos antes desse período. Então a gente tem episódio de diarreia, aumento da hospitalização por problemas respiratórios, risco de desnutrição, porque esse bebezinho, se ele estiver recebendo alimentos antes do sexto mês, ele não vai conseguir ter uma absorção adequada do nutriente que determinado alimento vai oferecer, tá? Então não é o momento ainda, ok? Vai ter uma diminuição da absorção de ferro e zinco presente no leite materno, além de uma duração menor do leite materno. E aí eu coloquei para vocês também a menor eficácia da amamentação como método anticoncepcional. E aí houve uma explicação de que você não pode contar 100% com ele, ele é um a mais, tá? Mas existem casos sim de mulheres, várias ainda, que engravidam amamentando. A composição do colostro, né? O colostro é o primeiro líquido que sai, né, da mama e é oferecido para o recém-nascido. Ele é muito rico em um monte de coisas, tá? Então ele é riquíssimo em vitamina A, E, vitamina K, tá? Mais do que o leite materno maduro. Tá? Ele também tem mais proteínas e ele também tem essa ação laxativa que ajuda o bebê a expulsar o mecônio, que é o primeiro cocô. Tá? A composição do leite materno. Gente, bilhões de coisas, tá? Então eu vou apenas resumir aqui. Nós temos células brancas, que são, né, o sistema imunológico, células troncos, nós temos fibras, né, açúcares, né, que são prebióticas, que alimentam as bactérias boas do intestino, acabam prevenindo a infecção. Nós temos enzimas que auxiliam na absorção do ferro, fatores de crescimento, hormônios que controlam o sono e apetite, vitaminas e minerais, os 5 tipos de anticorpos que nós temos, né, caso vocês se lembrem da aula
de sangue, né, que a gente falou dos 5 tipos básicos de anticorpos. Também possui ácidos graxos, que auxiliam no desenvolvimento do sistema nervoso e na visão, proteínas que estão associadas ao sono, tá? E esses são apenas alguns, tá? Se você entrar no site do Ministério da Saúde, você vai ver uma lista gigantesca de coisas que tem no leite materno, tá? Esse caderno é muito bacana, tá? Ele é voltado para o aleitamento materno. Quem se interessou, né, deve estar fazendo uso desse caderno. É leitura de cabeceira. E aqui, tá? Eu coloquei para vocês o sumário que tem nesse caderno, tá? Então, só para vocês entenderem a importância do aleitamento materno, tem todos esses itens e vocês podem lê-los individualmente para compreender melhor isso que a gente acabou de falar, tá? O benefício do aleitamento materno, tá? Aí, depois dos 6 meses, a gente vai começar a oferecer outros alimentos para as crianças. E aí tem um esquema aqui que pode ser seguido. Então, se a criança mama no peito até os 6 meses e ela vai continuar mamando, porque tem mães que precisam tirar ou querem tirar o bebezinho do peito depois dos 6 meses. Se ele continuar mamando, esse bebezinho vai fazer 3 refeições ao dia, tá? Até 1 ano de idade. Caso, a partir de 1 ano, a gente pode introduzir 2 lanches, né, além das refeições. E o bebezinho, gente, ele mama de livre demanda, a hora que ele quiser mamar, tá? Caso o bebezinho não esteja mamando no peito, aí a gente vai colocar 5 refeições, tá? Aqui tem um esquema para vocês também, que é desse manual do acompanhamento da criança, tá? 2015, com todas as dicas. Tá? Naquele caderno que eu falei para vocês, também tem várias outras orientações. Então, é importante que a gente precisa avaliar o valor nutricional do alimento oferecido à criança. Esse alimento, é importante que ele seja alimento que a família consuma também. Porque é lógico que muitas vezes a família acaba mudando sua rotina alimentar em prol da criança. Porque quando chega um determinado momento que a criança senta à mesa para comer com a família, ela vai sentir o cheiro, ela vai ver a cor, ela vai ver o aspecto, e ela vai ver que só a comida dela é diferente. Isso desestimula a criança de comer. Então é importante que ela sinta o mesmo cheiro no prato das outras pessoas da família, a coloração. Então isso é importante. Consumir alimentos regionais, né, típicos da região que essa criança vive, e alimentos consumidos, então, pela família. Então, muitas vezes a família acaba tendo que se adequar e se adaptar também em prol da criança. Evitar até os 2 anos de idade aquilo que a gente sabe que a criança vai adorar. E ela vai substituir o alimento saudável por aquilo, que são as bolachas recheadas, sorvete, doce, embutidos, enlatados, frituras, sal em excesso, salgadinho. Então, tudo isso evitar, tá? Não significa que a criança nunca vai comer, é impossível, né? Vai para a escolinha, vai numa festinha, isso, mas evitar. Sabe? Se você evita o consumo na sua casa, você já reduz uma série de outras coisas. E dar o doce para a criança ficar quieta, isso não funciona, tá? Porque a gente sabe que a glicose deixa a criança mais agitada ainda. Aqui também, ó, tem outra regrinha, mas aqui é o esquema para a criança que não está amamentada, tá? Também colocamos aqui, né, alguns alimentos que têm vitamina A e para que a vitamina A serve, tá? Ó, aí falamos da família das vitaminas B, né? Todas as vitaminas e para que elas servem. Aqui, a vitamina B12, ela é muito importante. Muitas pessoas precisam tomar suplementação de vitamina B12, tá? Principalmente aquelas que fizeram cirurgias de redução de estômago, por exemplo. A vitamina C, a D, que é um pouco mais restrita, né, os alimentos que compõem a vitamina C, D. A vitamina E também, mas eu tenho o azeite, que é consumido com muita frequência, embora a amêndoa e a castanha seja um pouco mais difícil, né, das pessoas consumirem, o azeite é mais fácil. E ela previne umas doenças degenerativas sérias, como por exemplo a esclerose lateral aminiotrófica e o Alzheimer. A vitamina K, predominante aqui nos alimentos verdes, tá? Importantíssimo para o intestino.
a cadeia alimentar, a pirâmide alimentar, né, que a gente colocou aqui. Então, vale a gente relembrar aquele conceito de alimentos energéticos, reguladores, construtores, né? Então, os energéticos fornecem energia, os reguladores mantêm o bom funcionamento do organismo e os construtores, eles regeneram os tecidos. Então, é muito importante a gente fazer, né, a gente relembrar esse conceito da pirâmide, né? Também de novo aqui para vocês as referências, tá? Claro, gente, que aqui, né, eu coloquei alguns alimentos, né, e algumas vitaminas. Se vocês forem a fundo, né, vocês vão ver que é muito amplo. É muito interessante quando a gente tem um profissional da saúde com conhecimento de nutrição. Então a gente pode, né, aplicar aquele conceito, né, de usar o alimento a seu favor, né, usar o alimento como forma de tratamento, ok?